Olá você, muito boa tarde, estamos de volta aqui no Facebook do Colégio Platão, mais uma live. Toda semana a gente abre espaço para trazer um papo bacana para você, para que a gente possa aprender junto. Na semana passada a gente teve aqui uma conversa muito agradável com a doutora Carmen Ramajo, falando sobre justiça e um trabalho de justiça solidária e um trabalho muito legal de conciliação, de conversa, de diálogo, que tem sido a solução para muitos casos, para muitas situações que envolvem conflitos dos mais diversos, desde de relacionamentos, de vizinho, de casais, até questões um pouco mais complexas. E a gente teve essa conversa, a live está disponível aqui no nosso Facebook, também o vídeo está disponível no YouTube do colégio, para que você possa assistir, para que você possa conferir ali. E hoje a gente está recebendo um convidado muito bacana, um convidado muito especial, para falar com a gente sobre urgências e emergências médicas, um super papo. Dr. Vinícius Danieli está aqui com a gente. Ele que é clínico médico, trabalha justamente com esse universo das emergências, a especialidade dele é essa, e você está convidado a acompanhar a nossa conversa, mas não apenas acompanhar, você que está recebendo a notificação, que eu já estou vendo aqui os númerozinhos aparecendo, das pessoas que estão chegando, eu convido você a compartilhar no seu perfil pessoal para que um universo maior de pessoas possa participar e quem sabe até tirar dúvidas com a gente. Então, estou aqui já compartilhando no meu perfil, para convidar a galera para assistir, Estou ao vivo, vamos lá. Papo sobre urgências e emergências médicas. Acho que é isso. Deixa eu só acertar aqui, colocar uma maiúscula aqui para poder dar tudo certinho, ficar bonitinho. Vamos lá, está compartilhado. Então vamos lá. Doutor Vinícius, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter vindo aqui até o colégio para falar com a gente. Obrigado, eu agradeço pelo convite. Doutor, a gente conversava aqui que esse universo da emergência e da urgência médica, ele é muito instigante e depende de uma quantidade de conhecimentos que vai além, às vezes, daquilo que as pessoas estão acostumadas a imaginar. Na área de urgência e emergência, hoje nós temos basicamente duas grandes frentes, a área pré-hospitalar, que tem avançado muito no Brasil com a presença do SAMU, que trouxe muita qualidade ao atendimento da urgência, e a área hospitalar, onde nós lidamos geralmente com os pacientes mais críticos, que chegam numa situação, às vezes até de vida ou morte, um risco de morte mais elevado. Então a gente tem que ter aí agilidade, e uma certa experiência, e a bagagem ajuda bastante nessa hora, Mas lidar com o paciente numa situação bem mais crítica, essa é a nossa especialidade aí da urgência e emergência. Doutor, e olha só, a gente fala urgência e emergência, inclusive o título do nosso papo de hoje, urgência e emergências médicas, mas conceitualmente tem diferença entre urgência e emergência, Às vezes a gente trata no dia a dia como sinônimos, mas para vocês profissionais de saúde tem diferença. Quais são as diferenças? A gente tem várias maneiras de fazer essa classificação, mas de forma geral as emergências médicas são aquelas situações em que há risco de morte iminente. Emergência, então, envolve risco de morte iminente. Risco de morte iminente. Então, exemplo assim, mais fácil para a gente apresentar seria a parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória. A parada cardíaca, é uma situação extremamente grave e que sem um atendimento médico inicial, um atendimento, um socorro inicial, ela fatalmente tem um êxito muito ruim. Mas quase sempre as emergências médicas elas são determinadas por médico, Então é uma situação em que o médico faz essa avaliação e tem que dar um atendimento imediato ao paciente. Então, atende, identifica que é uma emergência que precisa atender naquele momento, senão a pessoa morre. O paciente, na emergência, ele não tem que esperar, ele tem a prioridade. É o infarto,
é o paciente com uma suspeita de AVC, é o paciente que tem vítima de trauma, é o paciente que é vítima de trauma de trânsito, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo. É claro que dentro de todas essas situações você tem pacientes com risco menor, mas na emergência o atendimento é imediato, enquanto que a urgência, geralmente o paciente pode esperar um pouco. Um exemplo seria uma cólica renal, uma crise de pressão alta, uma dor abdominal. Que aí você de repente controla com um medicamento, né? Faz ali, digamos, um primeiro cuidado para dar uma controlada na situação e aí depois entra com uma intervenção mais severa. É um paciente que, obviamente, ele não pode ficar aguardando um atendimento como todos os outros, ele tem que ter uma prioridade, mas dentro dessa prioridade não é imediata, né? Como é a parada, como é o paciente que sofre um acidente grave. Você não tem que sair correndo para o centro cirúrgico, nada disso. Exatamente. Então, basicamente assim, existem outras formas de classificar a urgência e emergência pelo tempo de espera, e hoje quase todos os serviços de saúde utilizam na recepção do pronto atendimento, do pronto-socorro, algum tipo de triagem, que é feito hoje pela equipe de enfermagem. A equipe de enfermagem faz essa triagem e classifica o paciente daí, de acordo com a queixa dele. E aí mobiliza o médico. E aí encaminha e o médico vai estar atuando de acordo com essa classificação. Né? No hospital, a gente não pode levar em consideração só no hospital, no pronto atendimento, a ordem de chegada. Né? Mesmo quem chegou antes vai ter que aguardar aquele paciente que está mais grave, que precisa de atendimento mais rápido. Cada caso, de fato, é único. Né? Exatamente. Doutor, agora, no que diz respeito à emergência, você citou o caso da parada cardiorrespiratória. Me parece que esse é um dos casos mais graves e que tem ocorrido com muita frequência, né? Muito recentemente a gente viu, inclusive, me parece que uma jovem de 20 e poucos anos aqui em Maringá, estudante de comunicação, que acabou falecendo por conta disso. Por que essa é uma situação tão complexa? Então, a parada cardiorrespiratória, ela é uma situação, quando ela acontece fora do hospital, talvez a situação mais grave, que necessita de reconhecimento e de atuação imediata. E, por incrível que pareça, uma atuação, até mesmo por uma pessoa leiga, que consiga reconhecer essa situação e consiga dar o atendimento inicial, já pode fazer a diferença. As principais causas de parada cardiorrespiratória são as doenças do coração. Então a pessoa já tem algum problema. Isso. As doenças isquêmicas do coração, então o infarto, as arritmias. Em pacientes mais jovens, você já vai ter uma incidência menor, mas às vezes são doenças estruturais do coração, doenças elétricas, algum tipo de arritmia que a pessoa não tem sintoma. Né? Existem até algumas doenças que afetam a circulação, a parte elétrica do coração, que o sintoma muitas vezes é uma situação dessa crítica, gravíssima, como uma parada respiratória, uma parada cardiorrespiratória. Dentro do hospital, a parada cardiorrespiratória já está mais relacionada com as doenças crônicas, que agudizam, com infecções, um paciente já crítico, mais grave. Mas fora do hospital, quase sempre é um evento súbito, é um evento muito dramático. Né? Mas, doutor, a gente, quando falava desse tipo de problema, né, de uma parada cardiorrespiratória, a parada cardíaca, que as pessoas geralmente, né, identificam, a gente relacionava com uma pessoa mais velha. Agora a gente tem visto casos de gente com 20 anos, 25 anos, 30 anos. O que tem acontecido? Por que tem acometido gente tão jovem? Existem alguns fatores que a gente consegue explicar isso, a própria aumento de incidência de fatores de risco para a parada cardiorrespiratória, como hipertensão, diabetes, doenças do colesterol. Isso tem acometido cada vez mais pessoas jovens. Então, existia assim uma ideia há 30, 40 anos atrás que um paciente de 20, 30 anos não ia infartar. E hoje a gente já tem visto pacientes de 20,
na casa dos 20, 30 anos, que já tiveram doença coronariana grave, já até precisaram colocar um stent ou uma cirurgia de ponte de safena. Então, essa mudança talvez no hábito de vida, mudança da dieta, essa evolução, ela tem mostrado para a gente que não tem esse limite de idade mais, né? Uma pessoa jovem, a gente vê muito no esporte. Vocês devem ter visto aí, lembrar de algumas situações em que durante um jogo o paciente está fazendo um esforço físico grande, ele pode ter esse tipo de evento também. Quer dizer, parece até uma contradição, a pessoa está se exercitando, supostamente cuidando do corpo e tem um evento como esse. Exatamente. A parada cardiorrespiratória ou a parada cardíaca hoje, ela pode acontecer no jovem, ela deve ser pensada no paciente, qualquer pessoa que tem uma perda de consciência súbita, e muitas vezes ações básicas como reconhecer a parada, checar o pulso aqui no pescoço, carotídeo, começar a fazer uma compressão torácica, chamar ajuda, né, que hoje seria na nossa região, Maringá, o SAMU, já pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então o ensino da RCP, ele tem sido incentivado cada vez mais nas escolas e fora do ambiente médico, hospitalar. Para quem não conhece essa sigla, ela diz respeito então basicamente ao que? RCP. RCP é a ressuscitação cardiopulmonar, que são aquelas manobras que a gente faz diante do paciente com parada cardíaca. E elas podem salvar uma vida, então? Podem. Elas representam hoje um dos pilares mais importantes do tratamento dessa entidade aí da parada cardiorrespiratória. A compressão torácica feita, mesmo por um leigo, que não é da área da saúde, que talvez teve um contato, assistiu uma palestra, fez uma simulação, pode fazer a diferença no desfecho desse paciente. Então, doutor, essa identificação, como o senhor mesmo disse, pode salvar uma vida, mas as pessoas conseguem identificar com facilidade que o colega ali de trabalho, o colega de sala de aula está tendo um evento como esse? Então, por incrível que pareça, a identificação da parada ela é simples e ela representa hoje um dos maiores problemas no ambiente fora do hospital, né? Eu vou citar para você uma história que o pessoal em casa pode estar depois assistindo, a história do Serginho, do São Caetano. Se vocês assistirem aquelas imagens do jogo, realmente dramáticas, e eu lido com isso e dou aula sobre isso, geralmente eu passo esse vídeo, vocês vão perceber o tanto que demorou para ser reconhecido que ele estava tendo uma parada cardíaca. O quanto tempo demorou para reconhecer a parada e depois ainda demorou para começar as manobras. Então, a gente às vezes se assusta naquele momento ali, a pessoa perde a consciência e é uma questão relativamente fácil. Não precisa ser médico nem na área da saúde. Você treina, reconheceu o pulso carotídeo por 10 segundos, não sentiu o pulso, a gente precisa chamar ajuda e começar a manobra. E a curva de aprendizado da RCP, da ressuscitação cardiopulmonar, que hoje basicamente para o leigo é fazer a compressão, ela é rápida. Não é difícil, a gente às vezes acha que precisa ter força, precisa ter um curso mais complexo, mas ela é rápida. Às vezes em meia hora, 40 minutos que a gente conversa e treina, a pessoa já tem essa capacidade de fazer isso. Doutor, e ela é fundamental porque consegue de alguma forma manter o que no paciente para que ele não morra? Durante uma parada cardiorrespiratória, o coração muitas vezes a gente fala de parada, mas ele não está parado. Ele tem uma atividade elétrica que não é organizada, que pode ser uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular muito rápida. Então, ele não produz uma onda de pulso e o sangue não circula. Nesse momento, o principal problema é o cérebro. As células do cérebro... O maior problema, então, é o cérebro. O cérebro e o próprio coração, o próprio miocárdio. Então, quando a gente faz a compressão, a massagem cardíaca, a gente consegue manter até 30% desse débito, desse volume de sangue que o coração estaria batendo normalmente. E isso é o suficiente
para manter as células do cérebro, os neurônios vivos, e o próprio célula do coração, que a gente chama de miócito, o miocárdio, o músculo cardíaco vivo. E isso faz muita diferença. Então, uma compressão torácica pode manter até 30% da circulação. A ventilação... 30% é suficiente. É o suficiente. A ventilação tem perdido muita importância, a história do boca a boca, de fazer ventilação de urgência. Isso, por muito tempo, atrapalhou. Então, a gente que é leigo, o leigo tinha aquela restrição, ele não sabe, é difícil fazer ventilação boca a boca. Hoje, a gente não incentiva mais fazer isso, a não ser em algumas situações específicas. Mas, na grande maioria dos casos, você fazer a compressão torácica já é suficiente para salvar a vida do paciente. Doutor, e se essa compressão não é feita, o paciente que tem uma parada consegue segurar ali vivo, sem de repente danos, até quanto tempo para poder... Porque me parece que a grande preocupação é justamente essa do tempo, né? Porque você chama o SAMU, até chegar, às vezes, por mais rápido que seja, demora 15, 20 minutinhos, né? Para estar numa cidade como Maringá, está do outro lado da cidade, até chegar o atendimento, complica mesmo, demora 15, 20 minutos. Quanto tempo que o paciente... O cérebro, as células neuronais, os neurônios, eles têm uma tolerância muito baixa à falta de oxigênio, né? Pouco tempo. Em média, de 5 a 6 minutos, o neurônio sem oxigênio já passa a ter um sofrimento e pode até evoluir com morte, né? Um quadro irreversível. E o coração, o miócito, pelo fato dele necessitar de uma alta quantidade de energia, também tem uma tolerância muito baixa. Então, assim, em dados gerais, um paciente que você faz uma ressuscitação cardiopulmonar bem feita, ele vai ter uma sobrevida, no final de tudo, de 2 a 5% em serviços muito bons. Então, você vê que mesmo com a massagem, a taxa de mortalidade é muito alta. Um paciente que tem uma parada por 10 minutos sem nenhum tipo de assistência, a chance dele falecer é praticamente 100%. Então, a partir do 6º, 7º minuto, o neurônio já começa a sofrer, e aí o risco de uma sequela neurológica, a chance do paciente voltar a ter pulso, voltar a ter uma vida normal, fica bem menor. Por isso, então, fundamental que percebeu, notou, começa com a massagem, porque aí, até chegar ao atendimento, pelo menos você mantém esse fluxo do sangue para que não tenha problema para o coração e para o cérebro. Exatamente, isso é primordial. Quem viu, quem presenciou, quem diagnosticou pode começar esse trabalho, e quanto mais a gente difunde esse conhecimento, maior o número de pessoas que vão ter essa capacidade. Eu diria assim, não é difícil, mas é cansativo. Cada ciclo de RCP dura em média de 2 minutos, até a gente checar o pulso de novo, fazer outras manobras, e cansa. Então, se você estiver sozinho, muitas vezes a sua compressão ela começa a ficar uma qualidade menor. Então é importante que mais gente saiba fazer isso, perder um pouco do medo, e isso é essencial para a sobrevivência do paciente. Pode chegar a melhor ambulância, o melhor médico, se não tiver sido feitas essas medidas iniciais, a chance de sobrevivência é muito pequena. Olha só, quanto é importante, né, a gente ter um domínio aí mínimo para saber como lidar com essa situação. A Lu Oliveira, nossa professora aqui, manda uma pergunta. Ela diz o seguinte: gostaria de que o Dr. Vinícius esclarecesse sobre causas e consequências do coma alcoólico. Imagino que ele já tenha atendido vários casos assim. Infelizmente, muitas pessoas, dentre elas nossos jovens, não creem que isso possa acontecer. O coma alcoólico, na verdade, a intoxicação aguda por álcool é a principal causa de coma no mundo, né? É a principal causa. O problema do coma alcoólico é que a depressão que ele faz no cérebro pode levar a complicações graves, né? Então, a gente sempre fala em álcool pensando no alcoolismo crônico, na cirrose hepática, nas complicações. Mas a pessoa não precisa ser alcoólatra, não precisa ter nenhuma dependência. Dependendo do grau de intoxicação, da quantidade, da velocidade de álcool que ela ingere, ela pode evoluir com um rebaixamento de consciência, e aí as consequências, ela pode vomitar, broncoaspirar e pode morrer asfixiada. Essa é uma situação que
pode acontecer e é muito grave. Não só isso, né? Hoje a gente sabe que a grande maioria dos acidentes de trânsito tem envolvimento com o uso de álcool. Não seria o coma alcoólico, que o paciente nesse ponto ele não tem condições de dirigir, de andar, de fazer nada, mas o uso do álcool está relacionado e muito com as causas de acidente grave, evolui para óbito, com complicações, sequelas, né? Mas o coma alcoólico vai depender da quantidade, do tempo de ingestão e pode levar a uma situação de extremo risco, precisando de intubação orotraqueal, UTI, ventilação mecânica e tudo isso. Quer dizer, também pode, às vezes, ter uma consequência ainda maior, né? É interessante que as pessoas acham que é só chegar no hospital e tomar uma glicose, que seria um antídoto do álcool, mas isso não existe. Não existe antídoto para intoxicação alcoólica aguda, né, o coma alcoólico. Então, o paciente às vezes precisa ir para a UTI ser intubado e com todos os riscos que isso traz por causa da ingestão do álcool aí de forma não legal, né? Ok. Bom, a gente já está com 20 minutos de conversa, o tempo passa rápido, mas eu gostaria de aproveitar o Dr. Vinícius aqui para perguntar mais uma coisinha a respeito desse tema principal que a gente está falando aqui sobre essa massagem que pode fazer, né? Para poder recuperar a pessoa, para poder ajudar, o primeiro atendimento para salvar uma vida. Doutor, esse é um trabalho que também está sendo feito agora, é uma preocupação que isso se estenda aos colégios, é isso? Isso, o ensino dessa técnica de ressuscitação cardiopulmonar ele tem sido incentivado, né? O próprio SAMU em Maringá tem feito vários trabalhos em escola. Existe um dia no ano que se chama RCP Day, o Dia de Ressuscitação Cardiopulmonar, e que a gente vai aos colégios e outros locais, empresas, um grande número de funcionários, ensinar, porque é fácil. A simulação, o treino com o boneco, ele é efetivo, ele ajuda, e a gente tivemos já uma experiência aqui no Colégio Platão, um treinamento com professores. A gente está pensando, junto com o diretor Toninho, estender esse treinamento aos alunos aí do ensino médio, e é uma habilidade que eles levam para casa, levam para a vida, né? Às vezes está num shopping, num restaurante, uma situação de identificar esse paciente, saber o que fazer, saber ajudar até a chegada da equipe médica, da equipe do SAMU. É um primeiro atendimento que pode ser determinante. Exatamente. Doutor, foi uma satisfação recebê-lo. Agradeço muitíssimo ter vindo aqui. A gente espera ter a oportunidade de voltar a conversar contigo em outras ocasiões. Eu agradeço e fico à disposição. Você que esteve com a gente agradece pelo carinho. Convido você que acompanhou a nossa conversa a compartilhar com outras pessoas, convidar outras pessoas a assistirem, e fica a dica, né? A gente pode ter a possibilidade de salvar uma vida, né, fazendo um procedimento muito simples. Basta a gente estar preparado para isso. Então, buscar mais informações a respeito desse tema, como o Dr. Vinícius já disse, né, pode ser determinante entre salvar alguém ou, lamentavelmente, perder a vida de alguém querido para a gente. Então, ficar atento, né, num episódio de parada cardíaca. Obrigado pelo carinho. A gente se fala na próxima semana.